Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João mais uma vez. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho segundo São João. Eu tenho falado aos irmãos nos últimos domingos sobre os milagres de Jesus. Tenho-vos dito também, e só para ir lembrando, que no Evangelho de João nós podemos, aliás, em toda a Bíblia, porque a Bíblia toda ela nos fala de Jesus e nos mostra quem Jesus é. Mas o Evangelho de João é um Evangelho que tem esta preocupação sobre revelar a pessoa de Jesus. Mais do que isso, revelar quem é Deus e como é que Ele atua. E é por isso que hoje, depois de termos falado sobre os milagres que estão relatados, os 7 milagres que estão relatados no Evangelho de João, que Jesus fez, e surge a pergunta, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Esta foi uma pergunta que o próprio Senhor Jesus fez um dia aos seus discípulos. Se os irmãos forem ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, veem que um dia Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que és um outro profeta. Mas Jesus perguntou, quem dizem? Porque é importante nós termos um conceito, termos uma ideia, termos a nossa opinião acerca de quem é Jesus. Houve uma vez que Jesus estava com os seus discípulos no mar, levantou-se uma tempestade, ele estava a dormir, foram acordá-lo, e ele acalmou o vento, acalmou a tempestade, as ondas pararam de sacudir o barco. E lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz que os discípulos, vendo aquilo, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é Jesus? Em João, no capítulo 8, os judeus que estavam a falar com Jesus, e há ali uma grande discussão, também perguntaram a Jesus, no versículo 25, e se quiserem abrir em João 8, é precisamente no capítulo 8 que nós nos vamos focar. Eles também perguntaram a Jesus, quem és tu? Quem és tu? Diz em João capítulo 8 e versículo 25. Então esta é uma pergunta que hoje nós podemos fazer. Quem é Jesus? Talvez personalizando um pouco mais, quem é Jesus para ti? É claro que as pessoas têm muitos conceitos acerca de Jesus. Hoje mesmo diz-se muita coisa acerca de Jesus. Ao longo dos séculos tem-se dito muita coisa acerca de Jesus. Ainda há quem diga que Jesus nunca existiu, é um mito, é uma lenda. Há quem pense assim. Normalmente estas pessoas ignoram por completo as evidências históricas, porque a própria história confirma a existência de Jesus. Jesus não é um mito, não é uma lenda. Realmente ele existiu. Há outros que, sim, aceitam isso e dizem, Jesus foi um homem, viveu, teve alguns episódios interessantes na sua luta contra os religiosos, e Jesus era apenas um inconformado, era apenas um revolucionário. E dizem muitas dessas pessoas que muitas histórias se criaram à volta dessa figura histórica e que aumentaram aquilo que ele disse e que ele fez. Mas pronto, mas têm um conceito acerca de Jesus. Há grupos religiosos que também têm a sua opinião acerca de Jesus. Os espíritas, por exemplo, para eles Jesus é um ser humano
muito perfeito, talvez o mais perfeito, que serve para ser o nosso guia. É um espírito mais elevado, mais perfeito, um ser angélico. Muitas ideias acerca de Jesus. Para os muçulmanos, por exemplo, Jesus é apenas um profeta. Moisés foi o grande profeta. Jesus foi um profeta. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, eles falam também em Jesus. Curiosamente, dizem que Jesus não é Deus, é um homem, mas nasceu milagrosamente. Foi concebido e nasceu milagrosamente. Mas ainda não morreu. Para eles foi para o céu e há de vir um dia para morrer. Enquanto que a Bíblia diz que ele há de vir para governar. Eles dizem que há de vir no fim dos tempos, mas para morrer. Então, como vê, há muitas ideias acerca de Jesus. Se nós fôssemos ver e perguntar, por exemplo, os Senhores de Jeová acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. É um Deus mais pequeno, Deus menor, numa contradição, porque dizem que apenas há um Deus, mas depois Jesus é considerado um Deus mais pequeno. Bom, a pergunta fica: quem é Jesus, afinal? A melhor resposta é aquela que o próprio Senhor Jesus dá. É aquela que Ele diz de si mesmo quem Ele é. E é esta resposta, Jesus, ou a esta questão, a esta pergunta, Jesus respondeu nesse capítulo 8 de João, que nós abrimos agora as nossas Bíblias, no versículo 58. E nós vamos ver o que é que Jesus diz acerca dele próprio. Mas não vamos ler apenas o versículo 58. Vamos ler a partir do versículo 55, que diz assim, isto vem na sequência, o capítulo é muito comprido, nós não podemos ler todo, não é? Vem na sequência de uma conversa de Jesus com os judeus, em que os judeus o acusam de ser um demónio, acusam-no de ser um mentiroso, muitas coisas, não é? E Jesus, a dada altura, diz que antes que Abraão existisse, ele é. Então vamos ver o versículo 55. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Jesus está a dizer que eles não conhecem a Deus, não conhecem o Pai, mas Ele conhece. E depois diz, Abraão, versículo 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Então Abraão, vamos só situar aqui um pouco, Abraão viveu cerca de quase 2000 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. E Jesus diz que ele exultou por ver o dia de Jesus. E viu. E alegrou-se. E disseram-lhe, versículo 57, pois os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que isto quer dizer? Este eu sou, que está aqui escrito de uma forma enfática, ou seja, uma forma que enfatiza, dá ênfase naquilo que ele é, deixa bem claro quem é Jesus. Esta expressão que aqui está escrita no original, na língua grega, é a mesma expressão que é usada no grego quando se traduz do Velho Testamento, do hebraico, a expressão que normalmente se refere a Deus. Quando o próprio Deus no Velho Testamento, o Pai, fala de si, muitas vezes ele diz, eu sou o Senhor.
Se os irmãos forem a Êxodo, livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 3 e no versículo 14, vão encontrar uma conversa entre Deus e Moisés. Deus está a dizer a Moisés, vai ao Egito. Moisés andava lá a guardar as ovelhas do seu sogro. Ele diz, vai ao Egito e liberta, tira o meu povo que está lá na escravidão. E Moisés levanta muitos obstáculos. Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não falo bem, eu tenho muitas limitações. E Deus vai sempre respondendo a Moisés. E uma das questões que Moisés levanta é esta: quando eu chegar lá, Senhor, e disser que tu me enviaste, e eles me perguntarem, mas quem é esse Deus? Como é que ele se chama? Qual é o nome desse Deus? O que é que o Senhor respondeu a Moisés? No versículo 14, lá de Êxodo 3, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Vai e diz que o eu sou te mandou. Então, quando Jesus está a usar esta expressão, antes que Abraão existisse, ou seja, antes de Abraão nascer, antes de Abraão vir à existência, eu sou. Eu sou. Em Isaías, no capítulo 45, nos versículos 5 e 6, apenas a título de exemplo, porque são muitas as passagens onde nós encontramos esta expressão no Velho Testamento. Mas em Isaías, o profeta Isaías, no versículo 5 e 6 do capítulo 45, ele diz assim, é Deus que está a falar, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, irmãos, quando Jesus faz esta afirmação, o que é que Jesus está a dizer? Ele está a enfatizar e está a usar a mesma expressão que no passado, no Velho Testamento, nos profetas, desde o princípio, o próprio Deus usa, identificando-se assim com o próprio Deus. O que Jesus está a dizer é a afirmar que Ele é Deus e que não há outro. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. É por isso que este Evangelho de João começa precisamente a afirmar que no princípio, João 1:1, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo não tem a ver com aquela expressão ou aquela forma gramatical que nós aprendíamos, não é? O verbo, o predicado, tem a ver com aquilo que esta é uma palavra que é a palavra logos, que quer dizer era a essência de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Tenho explicado isto aqui várias vezes. É a causa de todas as coisas. Quem é? É o próprio Deus. O que está por detrás de tudo, o que deu origem a tudo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o próprio Deus. E João 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz, o verbo fez-se carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus afirma, é Deus. Em Isaías, no capítulo 44, o versículo 6... Isaías 44, versículo 6, diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, ou o alfa e o ômega, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro, o princípio e o fim.
o primeiro e o último. Em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, quando fala com João, revelando aquele livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, Jesus se identifica dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, ou seja, o princípio e o fim. Jesus sempre afirmou que Ele é Deus. Ele é Deus. A palavra de Deus é clara a dizer que Jesus é Deus. Em Colossenses, por exemplo, capítulo 1, versículo 15, até ao versículo 17, quando o apóstolo Paulo está a descrever Jesus, ele diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E é por Ele que todas as coisas subsistem, ou seja, continuam a existir. Jesus é Deus. E quando Jesus diz isto, eu sou, os judeus entenderam o que é que ele estava a dizer. Por isso, para um judeu, alguém que se afirmasse como Deus era uma grande blasfémia. E é por isso que diz o versículo 59 que eles, ao perceberem e entenderem isso, pegaram em pedras, diz o versículo 59, para o apedrejarem, para lhe atirarem. Ou seja, diante da afirmação de Jesus, eu sou, eles não gostaram de ouvir. E ainda hoje há muita gente que não gosta de ouvir quando nós afirmamos quem é Jesus. E atiram pedras. Talvez não sejam pedras da calçada, pedras da rua, mas muitos outros tipos de pedras. Hoje o mundo continua a não querer aceitar Jesus. A pessoa de Jesus e o nome de Jesus, sendo afirmado como Deus, continua a incomodar muitas pessoas. Há muitas acusações contra os cristãos por afirmarem o nome de Jesus, por levantarem o nome de Jesus. Mas, meus irmãos, nós não nos podemos calar. Se realmente nós cremos quem é Jesus e cremos que Ele é o eu sou, nós temos que continuar a afirmar que Jesus é Deus. É o nosso Senhor e Salvador. Não há outro. Não há outro. E é interessante quando às vezes nós conversamos com alguém e há uma conversa, pode-se falar de tudo, fala-se de todas estas filosofias novas e religiões que estão agora a ser muito difundidas nesta nova era, neste tempo já chamado de pós-moderno, e alguns já dizem que é o pós-pós-moderno, e fala-se de yoga, reiki, de muitas coisas, tudo está bem. Fala-se de Jesus, não, religião não, mas aquilo é religião também. Mas falar de Jesus não se pode. Tenho tido a experiência muitas vezes de estar a falar da minha vida, estar a falar de como é que eu encaro o meu pensamento sobre isto, sobre aquilo, mas quando eu coloco o nome de Jesus lá, um bloqueio. A conversa acabou, porque o nome de Jesus é poderoso e continua a incomodar muita gente. Mas quando os judeus disseram a Pedro, o apóstolo Pedro, para não falar do nome de Jesus, ele disse: não podemos calar daquilo que temos visto e ouvido. E importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Estamos nós dispostos a levantar bem alto o nome de Jesus, porque Ele é realmente Deus, é o eu sou. Então a nossa fé, irmãos, em Jesus Cristo é precisamente neste Deus, Senhor, soberano. E porque Ele é Deus, diz aí a palavra que Ele pode dar vida. Vejamos os versículos 47 de este João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
Jesus estava a dizer que eles não eram capazes de escutar aquilo que ele dizia, porque eles não eram de Deus. Eles julgavam, pensavam que era de Deus. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demónio? Jesus respondeu, eu não tenho demónio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. E versículo 51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ou seja, porque Jesus é Deus, porque Ele é o eu sou, se nós seguirmos a sua palavra, se nós obedecermos e andarmos com Ele, o que Jesus diz é que não verá a morte. Porquê? Porque Ele é a fonte de vida. Deus é a fonte de toda a vida, não apenas da existência física, mas da vida eterna, da vida espiritual. Por isso Jesus afirmou, e nós temos aqui neste livro de João, por exemplo, no capítulo 6, versículo 35, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Ou seja, aquele que dá o alimento eterno. E ele mesmo diz, quem comer o meu corpo, referindo-se à sua morte, quem aceitar realmente o sacrifício de Jesus, terá vida e vida eterna. Ele disse às irmãs de Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, Jesus muitas vezes afirmou, eu sou a vida. Então, quando Jesus diz eu sou e se apresenta como Deus, Ele está a afirmar que Ele é o Senhor soberano e está a afirmar que Ele é o único que pode dar vida. Se a tua vida não tem vida, então precisas de Jesus. Porque há vidas que não têm vida. É apenas existência. E só Jesus pode dar vida. Aliás, Ele disse, João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus nós permanecemos na morte, permanecemos nos nossos pecados que nos condenam à morte e morte eterna. Mas atenção, não é o Jesus que muitas vezes nós idealizamos. Há muitas pessoas que têm o seu próprio conceito de Jesus. Um Jesus que é, muitas vezes, à imagem das gravuras que foram pintadas ou, nas últimas décadas, o Jesus do cinema, não é? O Jesus do Hollywood. Um homem bonito, de olhos claros, sexy até. Não é esse o Jesus. É o Jesus revelado na palavra de Deus. É o Jesus revelado na palavra de Deus. Nós não podemos fazer um Jesus à nossa imagem. Há uns anos atrás eu falava com alguém, chamando a atenção para o facto de um dia ir estar perante este Jesus, como a Bíblia diz, o tribunal de Cristo. E eu perguntei a essa pessoa, o que é que vai dizer? E a resposta entristeceu-me e deixou-me a pensar que muitas vezes é esta a ideia que temos de Jesus. A pessoa disse, Jesus é porreirinho. Foi o que disse. Ou seja, Jesus é bacano, é bom. Então eu vou dizer, Jesus, desculpa lá. E Ele vai me desculpar. Essa era a ideia que a pessoa tinha de Jesus. Desculpa lá. Como se fosse assim. É assim que nós nos vamos apresentar diante do Deus Santo, Santo, Santo? Se pensa isso, está enganado. Jesus é muito mais do que um amigo e companheiro. É verdade que Ele é amigo e companheiro. É o amigo mais chegado que um irmão. Jesus é muito mais do que o advogado que nos defende. Nós fazemos mal e Ele sempre nos defende. Também é verdade que Ele nos defende. Jesus é Deus. E atenção, meus irmãos, com Deus não se brinca. Ele é o eu sou, o Senhor soberano.
E se o conceito que eu tenho de Jesus, se o conceito que tu tens de Jesus não é este conceito de eu sou o Senhor, então estamos mal. Vejam o versículo 24. Jesus, em João 8:24, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que é que isto quer dizer? Morrer nos nossos pecados significa morrer sem salvação. E se nós, no dia em que o Senhor nos chamar, no dia e na hora da nossa morte, não reconhecermos, se não crermos até esse dia que Jesus é Deus, nós não temos salvação. O maior pecado é o pecado da incredulidade. E da incredulidade acerca de Jesus. Jesus, em João 16, quando diz que vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, ele diz: e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois diz lá no versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. O grande pecado é não crer em Jesus. E que Jesus, no eu sou. Pode crer no Jesus histórico, pode crer no Jesus homem bonzinho, pode crer no Jesus perfeito, mas tem que crer mais do que isso. Tem que crer que Ele é Deus. E quem não crê na sua divindade, quem não crê que Ele é o Senhor, permanece nos seus pecados, permanece condenado. O que é que tu crês acerca de Jesus? Qual é a tua fé acerca de Jesus? Crer em Jesus é reconhecer e aceitar a sua soberania. Ele é Senhor da tua vida? Ele é Senhor no teu coração? Ou é apenas um companheiro, um amigo? O que é que Jesus é para ti? Jesus não muda. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. A ideia que tu tens acerca de Jesus irá, por certo, influenciar a forma como tu te relacionas com Ele. Uma ideia errada acerca de Jesus levará a um relacionamento errado com Jesus. Ideias corretas colocam-nos num relacionamento correto com Jesus. Se tu reconheces que Jesus é Deus, o Senhor dos Senhores, tu vais agir então como seu servo, deixando que Ele seja Senhor no teu coração. Quem é Jesus para ti? Que o Senhor vos abençoe.